a gente começa a semana aqui no programa Utilidade Pública falando sobre comportamento aqui com a psicóloga e psicanalista Patrícia Pinatti. Hoje a gente recebe também, já agradecendo muito, a presença da ginecologista Sheila Amado e também especialista em sexologia clínica, que é o nosso assunto aqui hoje. Exatamente. Que a gente vai falar sobre as questões de disfunções sexuais femininas, que geralmente a gente está acostumado a ouvir mais isso relacionado aos homens. Mas é muito comum, é que a gente precisa lembrar que o sexo para a mulher ainda, né, é diferente dos homens. Existe uma maior liberação aí com a figura masculina e a sexualidade. Mas a doutora vai falar que é muito comum no consultório que apareçam essas disfunções sexuais femininas aí, não é? O que é mais comum, doutora Sheila? Então, eu tenho a oportunidade como ginecologista, inclusive, de ter essa demanda primária da queixa, independente da paciente estar procurando tratar uma disfunção sexual, né? Muitas vezes ela não tem nem noção de que aquilo seja uma disfunção sexual. Mas eu, desde antes de me formar nessa questão, né, me especializar, eu sempre tive um ouvido atento para essas queixas e sempre me interessei muito. E justamente eu fui estudar, né, passei 2 anos em São Paulo fazendo a especialidade por conta de que eu ouvia a queixa, eu entendia o problema, às vezes até conseguia fazer diagnóstico, mas eu não tinha como tratar, eu não sabia tratar. E tinha também uma dificuldade em encaminhar, porque a gente tem poucos especialistas nessa área. Então, por isso também que eu resolvi, não, tudo bem, não tenho para quem encaminhar, mas eu vou tentar ajudar essas pacientes. O que a senhora tem identificado com mais frequência em termos de causa? De causa, depende do diagnóstico. Em termos do que a gente recebe mais como queixa, é o desejo sexual hipoativo, que seria a diminuição da libido, que as pessoas falam, né, Paty? Acho que você também vê isso. Isso também é muito presente no consultório Muito presente. Os ginecologistas, como ela falou, é meio a porta de entrada, né? A paciente se sente um pouco mais à vontade de falar das questões sexuais com a ginecologista dela ou com o ginecologista. E eles, nessa escuta aguçada, geralmente encaminham pra gente, né? Porque percebem aí que tem ou uma relação orgânica, que aí eles trabalham, ou então uma relação psíquica, que é com a gente. É muito comum você ver no consultório esse desejo hipoativo, você vê a questão da dispareunia, né? A dispareunia é a dor no encontro sexual, independente de penetração, é dor. Pode ser até na primeira fase do encontro, que seria a fase do desejo, que é a fase mais encoberta, mais subjetiva. Mas essa questão do desejo é importante o profissional médico, né? Porque não é só o ginecologista, é importante o profissional médico em geral entender a importância do acolhimento da queixa. Seja ele urologista, seja ele endocrinologista, alguns pacientes, eles se sentem à vontade com o seu médico e às vezes se queixam, doutor, porque eu estou sem desejo. E o médico, muitas vezes, por falta de conhecimento ou por falta de, né, Paty, até algumas dificuldades pessoais em relação a esse assunto, ele tende a usar o senso comum. Relaxe, né? Vai tomar um vinhozinho. Então, o profissional médico hoje tem obrigação de saber ouvir, de saber diagnosticar e de saber acolher e encaminhar aquele paciente se ele não está preparado para tratar. Até porque ali pode acabar startando ali uma série de outros problemas. Com certeza, com certeza. A gente precisa encarar a sexualidade como uma forma natural, é um meio natural de vida, é um desenvolvimento. Quando a gente enxerga a sexualidade, seja ela masculina ou feminina, com deboche, com tabu, com preconceito, a gente está retardando um processo natural e está fazendo com que as pessoas fiquem reféns das suas próprias patologias, sejam elas quais forem. Então, a questão do desejo feminino é uma questão que precisa estar muito atenta. A gente não enxerga geralmente a figura feminina como uma mulher que necessita de desejo, né? Mulher, até o meio social
faz com que as meninas se repreendam um pouco, né? Elas precisam ser mais recatadas, mais, né, do lar. E isso dificulta também o desenvolvimento dessa sexualidade feminina. É importante, complementando o que a Patrícia falou, entender que nem toda paciente que vai chegar no seu consultório dizendo não estou tendo muito tesão, não estou com vontade de ter relação com meu marido ou com meu namorado, estou diferente. Nem sempre isso é uma disfunção. Às vezes ela está dentro de um contexto comportamental, de vida mesmo da paciente, né? Porque as mulheres, já que a gente está falando aqui especificamente do desejo feminino, elas não priorizam. Não só a sociedade em geral, como a Patrícia falou, mas a própria mulher, ela não tem como prioridade a vida sexual dela porque ela não aprendeu isso. Então eu digo às minhas pacientes, é mais fácil você se preocupar se tem açúcar na despensa ou se você fez sexo na última semana. Eu digo que a mulher faz meio que um sexo de resto. É o que resta do dia, de tempo, de disposição física. E aí quando a gente fala de tratamento, a gente está falando em quê, então? Como é multifatorial, o tratamento é multidisciplinar. Patrícia falou, a gente identifica alguma causa orgânica, que é possível, claro, mas só adiantando para que as mulheres não fiquem achando que repor androgênio, testosterona vai resolver a vida sexual de ninguém. Mulher precisa de um pinguinho de testosterona. Né? E aí não adianta você sobrepor ou suplementar essa testosterona quando a causa é muito mais psíquica, comportamental, de aprendizado mesmo. É né? multidisciplinar esse tratamento, né? Não adianta você tatuar. Até porque não vai adiantar você fazer nenhum tipo de reposição se o seu psicológico não está preparado para você mudar de atitude, para você identificar, para você poder tratar o assunto com mais naturalidade. Para você se perceber, fazer da sexualidade uma coisa do seu cotidiano, uma prioridade. Isso vem nos pequenos detalhes. Você se cuidar, você colocar uma camisola bonita para dormir. Quer dizer, você está visualizando uma sexualidade em si mesma. É o que a Sheila falou. As meninas, geralmente, elas vão empurrando com a barriga, né? Por uma questão social, por uma questão de educação, uma questão cultural. Então, você não prioriza aquilo que, para os meninos, geralmente, tem um pouco mais de prioridade. Na verdade, a gente procura saber o quê? Porque é exercida em parcerias. Então, é preciso que eu esteja com a minha sexualidade bem resolvida, o meu parceiro esteja com a sexualidade dele bem resolvida, que não precisam ser iguais, nunca são. E é preciso que os dois estejam adequados. E aí, claro, isso tem a ver Aí é que na também... adequação, às vezes, acontece que eu estou bem, sexualmente falando, o meu parceiro está bem, ou a minha parceira, mas a gente não se adequa. E claro que isso tem impacto, gente. A gente está falando aqui da questão da disfunção sexual feminina, abordando a questão física, tá? E abordando a questão psicológica, até porque tem algumas doenças que afetam diretamente essa sexualidade, e é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouco, porque a gente vai dar uma pausa, a gente vai ao intervalo e a gente volta já.